Oi, pessoal. Mais uma vez nos encontramos para refletir um pouquinho sobre a nossa condição de dizer a Jesus Cristo: eu te amo, eu te sigo, eu sou cristã. Então hoje nós pegamos um tema que é um tema que a igreja debate bastante e que é necessário que nós conscientizamos como é que nós estamos vivendo os ensinamentos de Jesus Cristo. É a acolhida interna dentro da igreja. Muitas vezes pessoas que chegam de fora, ela vem assim meia ressabiada, com medo, será que essa comunidade é acolhedora? Será que essa comunidade vai nos aceitar? E o ser humano tem um defeito muito grave. Antes de aceitar a pessoa, ele quer saber muitos detalhes sobre a pessoa. E Jesus não é assim. Jesus sempre amou, sempre acolheu, sem perguntar como você pensa, quem é você, o que você faz. Ele olha para você e vê, você é um meu irmão, você é filho de Deus e eu também. É isso que Jesus Cristo sempre pensa de cada pessoa que entra para a igreja dele. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho de uma coisa que é dolorida para nós, mas nem sempre nós somos acolhedores. Sempre nós, ao invés de acolher, nós espantamos as pessoas. E é, assim, vamos dizer, obrigação nossa de olhar aquele irmão, aquela irmã que está chegando agora com medo, assim, sem saber se vai ser bem acolhida, se ela vai se dar bem na comunidade, e a gente ficar indiferente diante dessa pessoa. Acho que toda igreja tem uma pastoral da acolhida. E, gente, a acolhida não foi feita só para distribuir papelzinho na porta da igreja e nem para falar bom dia para a pessoa que chega. A acolhida é a pastoral mais linda que tem dentro da igreja, porque ela acolhe a cada cristão que vem para adorar o Senhor. E tem que ser acolhida com amor, com um abraço, com um sorriso, dar a atenção devida àquela pessoa, fazer com que a alegria dela estar ali é nossa alegria também. Então hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre questões que afastam as pessoas, e é principalmente aqueles que vêm talvez de uma denominação diferente. Ela encontrou na Igreja Católica algo que a atraía e ela quer participar. Muitas vezes essas pessoas, elas vêm até com certo receio de falar que elas pertenciam a outro tipo de denominação cristã. Mas todos nós somos cristãos, todos nós usamos a mesma Bíblia, todos nós falamos do mesmo Evangelho. Então é a forma com que a gente se comunica é que a gente ou acolhe ou espanta a pessoa. Muitas vezes nós pegamos doutrina do outro e queremos engolir, fazer ela engolir aquela doutrina e aprender a nossa de qualquer jeito. Não é assim. Não é assim. Jesus sempre acolheu, abraçou o pecador. E depois de abraçar e acolher, ele evangelizou. E sempre na evangelização de Jesus existia a palavra-chave em tudo, que é amor, acolhida, amizade. É isso que nós devemos ter para todos aqueles que chegam de improviso na comunidade. Ou você quer mais um irmão dentro da comunidade, ou você quer espantar aquele irmão e aquele outro também que convidou esse irmão para vir. Porque ele vai ficar chateado e também vai querer ir embora. Porque não é esse o Cristo que eu vivo. O Cristo que eu vivo é o Cristo que ama, é o Cristo que não rejeita, é o Cristo que acolhe, é o Cristo que ensina. O que você acha? Dilce, esse tema é bastante profundo, né, e bem atual mesmo.
sempre, sempre na igreja e toca diretamente no coração da missão mesmo da igreja, né? Que é amar a todos. E não é muito fácil por causa das diferenças, né? Como amar a todos sem deixar de lado a fidelidade do Evangelho e a doutrina, como a senhora falou aí. A doutrina qual? A minha, a sua, não. A doutrina de Jesus Cristo, aquilo que ele ensinou, né? Como passar aquilo que Jesus deixou, né? A igreja é chamada, então, nesse intuito, a ser a casa de portas abertas. Acolher a todos mesmo, a todos. Já como dizia o Papa Francisco, né? Todos são bem-vindos. Todas as pessoas, os pecadores, seja santos, seja feridos, aqueles marginalizados, aqueles mais necessitados, pobres, ricos, altos, baixos, né? Independente, todos são bem-vindos. Mas a pergunta que muitos se fazem é como acolher, Dilce, sem deixar de anunciar a verdade, né? Como amar sem aprovar tudo? Porque o mundo oferece bastante coisas e as pessoas às vezes querem moldar a igreja conforme o mundo, conforme as coisas que ela traz dentro de si, que vem do mundo. E a igreja jamais vai se submeter ao mundo, porque o próprio Senhor Jesus disse: eu venci o mundo, né? Já por causa disso. Então, a gente vai, nessa missão de evangelizar, Jesus acolheu, então, como nós falamos, publicanos, prostitutas, acolheu leprosos e estrangeiros também, sem exceção, né? Sem distinção. Ele ouviu essas pessoas, Gilce, como a senhora falou, todos, e amou profundamente cada um deles, e continua amando nos dias de hoje, através da sua igreja. Então, tem uma grande diferença entre aceitar, isso que a gente estava comentando, e aprovar, né? Aceitação é você dizer para a pessoa: bem-vindo, todos são aceitos, todos são participantes da Igreja de Jesus Cristo. E aprovação tudo que você faz está certo, mas nós bem sabemos que nem tudo que nós fazemos, né, é o correto. É o que orienta e ensina a Mãe Igreja. Eu concordo com você, porque aceitar é fácil. Aceitar, a gente aceita mesmo. É com sorriso, é com alegria, seja bem-vindo e coisa e tal. Agora, aprovar. A aprovação não é de repente, é do convívio. É como uma catequese diária, é uma catequese que mexe no coração da pessoa. Porque cada um tem seu modo de evangelizar, de catequizar. Eu sou mais assim na Bíblia, porque toda a doutrina, todos os ensinamentos que tem dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, ela é baseada dentro do que Jesus falou. E o principal que Jesus ensinou para nós, e que é indiscutível, é amar. É amar de verdade, não é amar com falsidade. É amar a pessoa com as suas qualidades e com os seus defeitos, com aquilo que é igual ao que eu penso e com aquilo que é diferente. E aquilo que é diferente, se ele é da doutrina católica, vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver a que ponto nós estamos diferentes um do outro, e vai acabar até aceitando aquela forma que talvez fosse errada dele falar, mas não era errada. Ela era certa, só que tinha dentro daquilo que ele fala, daquilo que ele vive, uma arrogância. Tem que ser desse jeito e não pode ser mudado. E não é assim. Não é assim. Porque a doutrina era para ser vivida com amor. Doutrina sem amor não é doutrina.
Doutrina sem amor é imposição. É imposição. Então, tudo vai de você ter o coração aberto, acolhedor, generoso e compreensivo. Saber que você não é dona da verdade, mas que ela precisava entender. Ela está entrando dentro de uma igreja que agora tem uma doutrina de certas coisas diferentes. Vou tocar num ponto muito, muito delicado. Quando a gente vê um casamento de dois filhos de Deus que se amam e querem se casar, formar uma família, e se eles lá de uma doutrina evangélica, não existe sacramento. Para eles não existe sacramento. Existe sim a bênção de Deus. Deus abençoa aquele casal, o pastor reza em cima daquele casal, a comunidade canta em cima daquele casal. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas então, o porquê que a Igreja Católica tem que inventar o tal do sacramento? Em primeiro lugar, não é invenção da Igreja Católica. Foi o amor de Cristo quem impôs o sacramento na nossa vida. É uma bênção especial acompanhada pelo nosso crescimento, do nascimento até a morte. Deus está presente, Jesus Cristo está presente, como se assinalando a nossa alma com uma graça especial que nos dá direito a pertencer a Cristo. Porque esse pertença a Cristo não basta ser só de boca. Ele tem que ser com um compromisso muito maior. Tem que ser com o coração, com a alma, com a ajuda, com o acolhimento, com o ensinamento. Por isso que Jesus pediu: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado já está salvo. Por quê? Porque o batismo nos salva. O batismo nos torna filhos indiscutíveis de Deus. E qual é o pai que rejeita o filho? É preciso que o filho rejeite o pai, mas o pai não rejeita o filho. Então, para isso, nós temos os 7 momentos sagrados da nossa vida, que são chamados para nós de 7 sacramentos. E nós vamos seguindo esse Jesus e aceitando, porque cada sacramento é uma palavra que vem dos gregos e quer dizer juramento sagrado. É uma hora que Jesus pede para mim: escuta, você quer fazer parte da minha família? Você quer ter parte comigo? Ele faz essa pergunta e eu digo: sim, eu quero. A minha resposta para Jesus é essa: então você vai ser batizado. Aí o Espírito Santo vem e nos carimba a nossa alma, porque o Espírito Santo é esse que vem morar dentro de nós através do batismo e que vai fazer parte da nossa vida até a hora da morte. Fala alguma coisa? Isso. Terminando aqui, dona Dilce, a minha última fala, depois a gente se despede. Então devemos sempre, nessa acolhida, convidar a todos, né, sempre a conversão, como diz Jesus, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, sempre com paciência, então, caridade e verdade, né, que caminham sempre juntos. Esse acolhimento deve ser com muito amor, como a senhora disse, e sempre com a verdade, né, que liberta, cura e salva. Como, então, a igreja, como que nós podemos acolher as pessoas sempre, né? Até mesmo o nosso convívio dentro da nossa casa, sempre com respeito, isso sem dúvida, né? Respeitando o jeito da pessoa, como ela é, o que ela viveu, as suas experiências, e ter empatia. Anunciar sempre a verdade com caridade, né? Sem condenação precipitadas, mesmo porque nós não somos juízes, né? Nós já foi estabelecido um único juiz, nosso Senhor Jesus Cristo. E acompanhar essa pessoa, né? Auxiliá-la sempre que possível, né? Em todos os sentidos.
evitar sempre o julgamento do irmão, que a gente já falou, e rezar sempre por todos, né? Pedir sempre ao Espírito Santo que ilumine a todos, a nós, porque a aprovação que nós falamos não é só aprovar quem está chegando na igreja, mas quem está chegando na igreja também aprovar a comunidade, aprovar o irmão, ter aceitação livre, né, e espontânea daquilo que se vive dentro da igreja. A minha fala foi essa, realmente é um assunto muito delicado, muito importante, que a igreja precisa sempre estar, dia após dia, aperfeiçoando cada vez mais. E uma das formas de um acolhimento bonito, gostoso e edificante para o casal que chega, ou para a pessoa que chega, é um dos encontros que a igreja promove. Existem tantos encontros que vai falar da beleza do maior tesouro que nós temos, que é Jesus Cristo. Amar esse Deus, ter Ele dentro de nós, saber que o Espírito Santo nos conduz, e essa Trindade Santa que é nosso Deus, Ele nos governa. Nos momentos de alegria, de tristeza, de angústia, de sofrimento, o Espírito Santo está presente, Deus Pai está ali e Jesus também, com sua sabedoria e sua palavra. Então, fazer parte dos movimentos faz com que a pessoa aprenda a doutrina e cresça na fé. E para isso existe encontro de casais, querigma, encontro de jovens, tantos outros movimentos que só vai falar de coisas boas, só vai mostrar como é gostoso ser irmão, ser um amar o outro, olhar um nos olhos do outro e dizer, eu te amo. É difícil falar, é mais fácil praticar. Se você tem amor dentro do seu coração, se você é uma pessoa que sabe sorrir e acolher, você sabe muito bem conduzir essas pessoas para os braços da Igreja Católica, certo? Eu vou me despedindo aqui. Teria muito mais, a gente poderia passar a noite toda falando do que a Igreja pode propor e de como nós devemos estar abertos para receber essa proposta. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe e que o Espírito Santo seja sempre a companhia eterna de sabedoria, de amor e de graça para cada um de nós. Fiquem com Deus. Tchau.